Ele não foi pego de surpresa, não. Parece que ele foi pego de surpresa. Mas é servo preparado. Qualquer hora ele está pronto, amém? Glória a Deus. Obrigado. Pastor. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de fazer uma reflexão hoje com os irmãos, e lá no livro de Números 23:19, que está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, ele diria e não faria, falaria e não confirmaria? Essa palavra nos toca muito de perto, irmãos, porque são as promessas de Deus na nossa vida. Deus, ele tem promessa em cada vida. Às vezes, a situação está tão caótica, está tão vento ao contrário, você não está vendo pelo mundo físico as coisas acontecerem e você começa a ficar triste, ficar preocupado, vai para o campo, vai para um lugar isolado. Eu gosto muito de ir aqui para os parques para orar quando eu estou triste. Então a gente chega e diz: Senhor, e agora? O caminho está funilando. Como é que está essa situação? O que é que vai acontecer? Eu não tenho a quem apelar, não. Aí o Senhor vem com a palavra. O Senhor vem e fala com a gente e diz assim: olha, eu não prometi. Eu não sou político. O político é que promete e não faz. Eu não sou homem. Eu não prometi. Eu vou mudar. Se preocupa não. Se preocupa não, porque a situação está caótica, está difícil. Mas eu vou mudar. Porque, irmãos, o desespero chega na casa do crente também. O desespero. Porque o amigo não resolve, o irmão não resolve, os parentes, todos se afastam. Só Jesus que é o nosso amigo. Amém. Lá em Recife existe um bairro humilde chamado Bairro de Casa Amarela. Essa casa sempre é amarela. Bairro de Casa Amarela. E lá nesse bairro tem uma igreja Assembleia de Deus muito grande. E tinha um culto de consagração durante a noite, a vigília, as vigílias. E um jovem de 17 anos, filho de um sapateiro, fazendo parte da mocidade da igreja, foi triste a essa vigília. Chegou na vigília, esse jovem chegou, sentou no último banco e ele disse: Deus, fala comigo, que eu preciso de uma palavra. Quantos aqui já clamou por uma palavra de Deus? Quantos? A tristeza tão grande, uma encruzilhada, que Senhor, fala comigo, sou o Senhor mesmo, eu não tenho mais a quem apelar. E aquele jovem estava assim. E ele foi para o último banco, sentou, ajoelhou-se e começou a noite toda: Senhor, fala comigo. Usa um irmão aí na frente para me dar uma palavra. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, porque eu não aguento. Lá em casa está faltando comida, eu não tenho como sobreviver, a situação está tão difícil. E ele disse que chorou muito e nada de ouvir uma palavra. Quando foi 5 horas da manhã, acabou a consagração e aquele jovem vai saindo da igreja, triste, porque a noite toda ele pediu para Deus falar com ele. Quando ele disse que vai passando no portão para ir embora, o zelador da igreja estava no portão, um velhinho, e disse: homem! Aí ele olhou: é contigo que eu falo. Olha, homem, não te preocupas, porque vou eu abrir porta sobre porta em tua vida. Ele: como assim? Tu vai andar e comer com bachelas de ouro. Tu vais viajar de avião para lá e para cá, para cima e para baixo. E generais vão dar continência para você, homem. Levanta a cabeça que eu vou fazer. Ele se alegrou e saiu, mas disse: mas, meu Deus, que promessa tão grande.
Eu sei que o senhor é grande, mas eu não vejo como isso acontecer. No outra semana, ele se alistou do exército e com poucos meses ele estava no exército. Foi soldado, 10 meses depois ele foi dispensado do exército. Soldado raso. Voltou para a igreja e voltou a orar. E recebeu um convite para fazer parte da direção da mocidade, dirigir lá um grupo de louvor. E ele começou se empolgando e o pastor presidente começou a olhar naquele jovem o valor de um homem de louvor, um jovem de louvor. E depois que, com o passar do tempo, o pastor disse, eu vou indicar aqui na nossa igreja, que é muito grande, lá tem 1 milhão de pessoas, a Assembleia de Deus do Recife, Ministério Ailton José Alves, a igreja Templo Central da Assembleia de Deus em Recife. Vou indicar um grupo para fazer parte da política nacional. Lançou esse jovem como deputado federal. E esse jovem foi eleito deputado federal. E ele disse que começou a viajar, né? Toda semana ia para Brasília, e voltava e começou para lá e para cá, e foi fazer parte de uma comissão internacional para representar o Brasil na China. E ele foi com esse grupo de deputados. E lá, num jantar com o embaixador, o governo da China tinha lá baixelas da dinastia Ying e tal. E ele começou a comer. Quando ele olhou os pratos de ouro, olhou assim, lembrou da promessa, comer em pratos de ouro. E ele começou a chorar, se lembrando da promessa. E a intérprete disse, eu sei que a condimentação é muito grande dessa comida chinesa, se preocupe não. Ele disse, não, é porque Deus está falando comigo. Ele estava comendo em pratos de ouro. Com 6 meses depois, ele recebeu a comenda do Exército Brasileiro. Ele mais 3 deputados da Câmara foi indicado para receber uma comenda do Exército Brasileiro. Ele disse que foi e deram a ele essa comenda, essa medalha, e vários generais bateram continência para ele. Ele disse que chorava tanto, e o povo dizendo, que emoção, deputado, que emoção o senhor está sentindo, recebeu uma grande comenda. Ele disse, não, é ele, é ele. E pouca gente entendia a promessa de Deus. Então, ele viu que Deus é fiel para fazer muito mais do que aquilo que pedimos e precisamos. Deus pode mudar a história de irmãos aqui que andam em projetos de vender carro e comprar carro. Pode transformar em um grande homem de negócio. Um homem que mexe com construção pode ser dono de uma grande empresa de construção. O Senhor pode mudar a história, porque quando Deus promete, Ele cumpre. O Senhor é fiel. A paz do Senhor. Pastora Ana tem um testemunho muito lindo e ela tem um trabalho lindo no Brasil, sabe? E hoje ela vai compartilhar conosco um pouquinho, porque talvez você tá orando dizendo, Senhor, que missão eu vou nesse ano abençoar? E o Senhor vai trazer glória, show! Muitas missões para que nós possamos abençoar. E pastora Ana, amém, ela faz parte de uma missão que Deus colocou no coração dela e ela tem levado com garra e muito amor. Compartilha conosco, pastora. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Eu louvo ao Senhor por estar aqui, né? Ela pediu para eu falar um pouquinho sobre esse projeto. E aí, sentada ali, eu pensei, Senhor, por onde eu começo, né? São tantas as maravilhas, as histórias que o Senhor tem feito. Eu vou começar desde o comecinho e rápido. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, na mesma igreja, fui batizada, casei tudo, e eu me entreguei para o ministério. E quando eu estava fazendo a minha matrícula para o curso de ministério lá, eu coloquei que eu gostaria de trabalhar com crianças, que o meu ministério seria ganhar
crianças para Jesus e edificá-las na palavra. E aí, fiz os 4 anos de seminário, tudo, muito tempo se passou, e sempre ajudando na igreja, e sempre com trabalho na igreja. Tanto é que quando o pastor Eduardo veio aqui para Dallas, todos os anos que eles moraram aqui, o Eduardo e a Pri, eu que cuidava do Ministério Infantil aqui no Mega Vida. Aí eu sempre orava e falava para o Senhor, enquanto eu estava aqui, né, em Dallas. Falava, Senhor, eu quero voltar, mas eu não quero mais ministério e igreja. Eu quero trabalhar com criança de rua. Eu quero ganhar crianças totalmente diferentes, que não vão na igreja, que crianças tenham oportunidades. E assim, orando, um dia o meu filho, pastor Isaías, lá de Campinas também, ele falou para mim, me liga, mãe, tem um trabalho aqui que desistiram. Era um grupo de pessoas que cuidavam de crianças e eles desistiram e o trabalho está acabando. E de 100 e poucas crianças, agora tem 5, 6 crianças. Você não quer vir? Falei, mas agarra que eu estou indo. Porque eu orava assim, Senhor, não quero, eu quero na rua, eu quero criança de rua, criança de favela. É assim era o chamado que Deus tinha no meu coração. Me dirige. E aí, orando, eu colocava a cabeça no chão, ajoelhada e orando. Senhor, abra para mim, mostra para mim. Aí teve um dia que eu pensei, você quer saber? Não tem? Então eu vou comprar um projetor, vou para as praças, toda praça, todo lugar tem criança, não é? Você vai para uma feira, tem criança, vai lá no Brasil, todo lugar chove criança. Se tiver um docinho, então, lá a coisa é mais fácil. Quando eu lecionava no Mega aqui, eu ia no SEMS, eu ia nos mercados, eu comprava aquelas coisas e programava. As crianças não faziam nem cócega. Lá você dá uma bala, a criança sai pulando de alegria, né? Criança que precisa. Então, eu fui e comecei e fui conversar com a pessoa que tinha esse trabalho, que tinha acabado, e ele falou assim para mim, ele é dono de supermercado. Ele falou assim para mim, Ana, ele falou, eu tenho tudo. Ele falou, eu tenho a casa, eu tenho toda a alimentação. O projeto ficava na frente, assim, ó, do mercado dele, do supermercado. Até hoje ele está lá. Ele falou, mas eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer isso que Deus colocou no meu coração, trabalhar com crianças. Então, pronto, está resolvido o problema. Você supre as necessidades e eu trabalho com as crianças. É tudo que eu queria. E não precisei ir para a praça, não precisei ir para nada. Tinha uma casa, nós ficamos naquela casa em torno de 6 anos, 6 a 7 anos, e não pagávamos aluguel, projeto Rocinho, porque o bairro chama Rocinho ali, a região ali. E aí, um certo dia ele falou, olha, a gente realmente vai precisar da casa, mas se passaram 5, 6 anos, e agora já fazem 16 anos que esse projeto existe. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que esse projeto está fazendo 17, porque a Joy fez 17. Entendeu? Acho que eu já perdi as contas. E aí nós começamos esse projeto evangelizando as crianças. Tem tipo escola dominical, divide em todas as salas, todas as datas comemorativas a gente... Eu sou festeira, eu gosto, né, de comemorar tudo. Então a gente tem o culto do Dia das Mães, no qual nós evangelizamos as mães. Nós temos o culto do Dia dos Pais, no qual nós evangelizamos os pais. Todo ano nós temos o culto da Páscoa, que para mim é a data mais especial da Bíblia, né? Então, nós fazemos a Páscoa com as crianças, ensinamos o verdadeiro sentido da Páscoa, né? E também uma festa muito linda no Natal. No Natal, todas as crianças, todas, por todos esses anos, vocês podem ir lá no Instagram ou no Facebook do Projeto Rocinho, que tem, as crianças ganham sacos assim, eu não aceito nada usado. Ah, Ana, não é orgulho, não é nada, a criança esperou o ano inteiro, ela vai ser digna do Senhor, porque quem dá é o Senhor. Amém. E todas as crianças, eu tenho foto no meu celular, um monte, as crianças receberam tênis, sandálias, sapatos, chinelo, troca de roupa inteirinha, novinha, coisa mais linda. Esse ano eu não estava lá no Brasil. Eu fiquei realmente aqui, assim, né, apreensiva de saber o que estava acontecendo tudo lá. Mas daqui, o Senhor me ajudou a organizar, a realizar tudo lá com excelência. E o Projeto Rocinho cuida das crianças com excelência.
tanto na parte material como na parte espiritual. Tenho professores lá de muito valor, de grande valor. Então, nós dividimos as salas de 4, 5, 6 anos, depois tem uma sala de 7, 8 anos, depois tem uma sala de 9, 10 e 11 de meninos, 9, 10 e 11 de meninas, e uma sala de 12 a 18, que são os adolescentes. Eu dividi os meninos das meninas, nós dividimos por quê? Porque eu fui uma criança muito necessitada de tudo. Família muito pobre, mãe doente, pai que não tinha, né, cabeça para ser o que comandava o lar. Então, o que aconteceu? Tudo isso me fez sofrer muito. E todo o desejo que eu tinha no meu coração é ajudar as crianças que estão passando por tudo que eu passei. É muito humilhante, né? Uma criança não ter espaço, não ter oportunidade de competir com as outras. É muito triste. Eu passei por tudo isso. E hoje eu estou aqui. Falo de boca cheia, eu sou um milagre de Deus. Todos os anos da minha conversão, o Senhor sempre faz muito em minha vida. Eu louvo a Deus por tudo, principalmente pela família que Ele me deu. Fiquei viúva com 31 anos, foi fácil? Não foi. Mas hoje o Isaías é um pastor assim com excelência, um paizão. O Eduardo, a Priscila é meu esteio, como eu amo. Tenho um filho de 41 anos que tem um pequenino probleminha assim mental, mas ele tem uma vida normal pela misericórdia do Senhor e vive comigo. Então, tudo isso são as maravilhas do Senhor. Aleluia. E esse tempo que eu orava ao Senhor e pedi um ministério diferente eu queria um ministério fora, era isso que o Senhor falava comigo. E Deus fez, e esse projeto existe até hoje. E esse tempo que eu orava, que o Senhor mostrou para mim, até hoje, é Ele que cuida. Então, o projeto, mas a prefeitura ajuda? Não, infelizmente, né? O governo ajuda? Não, mas o Senhor está à frente. Aleluia. E tudo que é lançado ali, o Senhor honra. Tudo. Porque lá, eu falo de coração, não é feito de qualquer jeito. Eu chego, entra quem quer, não. Lá é tudo muito bem organizado. E eu quero deixar o convite. Porque não dá o microfone na minha mão, senão eu já vou encerrar por aqui, senão, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Eu quero deixar o convite quando vocês forem para Campinas, que é 1 hora e pouquinho de São Paulo, facinho de chegar lá. Vocês podem ir para a minha casa, que é perto do projeto, e vocês podem também conhecer aquelas crianças. Porque ajudar e abençoar, amém. Ela me deu liberdade de fazer esse apelo. Então, se você tem desejo de abençoar as nossas crianças, é assim que nós vivemos. Nós vivemos ali pela fé, porque o Senhor é fiel e tudo nós podemos nesse Deus fiel. Porque Ele supre aluguel, água, luz, descartável, comida. Eu falo para as mulheres lá da cozinha, eu falo, olha, faz um bolo bem cheiroso, faz a melhor comida que pode, porque essas crianças, quando elas crescerem, elas vão lembrar que elas tiveram esses momentos aqui. Se elas não têm na casa delas, todo ano muitas crianças são tiradas, né, das famílias por tanta carência, por tanta necessidade. Infelizmente, isso acontece lá sempre. Esse ano passado, várias famílias, né, foram tiradas das crianças. Mas elas vão se lembrar. Elas não só do cheirinho do bolo, da comidinha gostosa, mas elas vão aprender, elas vão se lembrar que elas aprenderam de um Deus que as ama indiferente de qualquer coisa, que o amor dele é realmente fiel e incondicional. Ele não ama a mim mais do que você e ele não ama nenhuma criança daquela ou a mim mais. Ele nos ama por igual, o amor dele é assim. Então, se você tem o desejo de ajudar, é assim que nós vivemos. Cada pessoa que tem o desejo no coração nos ajuda a não parar. E se nós estamos até aqui hoje, é porque Deus coloca no coração de cada um. Eu costumo dizer que aquele projeto é uma gotinha, uma gota. Você pode imaginar um mar, um oceano? É uma gota, mas ele existe. E ele começou no coração de Deus. E Deus vai colocando no coração de cada um. Então, eu louvo a Deus por cada vida que ajuda a gente a cuidar daquele projeto, daquelas crianças, porque a fidelidade do Senhor realmente dura para sempre. Porque o Senhor jamais
esquece das promessas. E naquele dia que eu fiz aquela inscrição do seminário, eu falei para o Senhor, e Ele cumpriu, e Ele é fiel, e Ele tem cuidado, e Ele vai cuidar até quando Ele querer, porque o projeto não é meu, é dele. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Eu não tinha uma parte. Hoje ele vai estar nos abençoando com a palavra do Senhor e eu sei que vai ser tremendo como todas as outras vezes. Pastor? Amém. É o Senhor e Deus agora e nós estamos aqui para ouvir e receber. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Eu conheço um pouco Campinas. Campinas é a única cidade de interior que tem uma região metropolitana no Brasil. É tremendo. E tem uma necessidade muito grande. As crianças são muita criança abandonada, realmente. Sim, muito. Que Deus possa abençoar você no seu trabalho lá. Amém. E Ele abrir as portas. Amém. Eu tenho lá na cidade de Campinas um cunhado que mora lá e todo final de semana eu estava lá com ele. Qual região? Não me pergunte, São Jorge. Vai São Jorge. Ali na saída para... Também não me lembro. São Paulo. É perto da Anhanguera, realmente, perto da Bandeirantes. Amados, eu pedi permissão para a pastora e nós vamos continuar meditando sobre a lei da semeadura. Amém. Glória Amém. a Deus. Eu amo essa mensagem porque viver a lei da semeadura é viver o cristianismo. Tá bom? Amém. É viver como o Senhor Jesus manda que vivamos. Para nós lermos e entendermos, eu gostaria que você abrisse lá no Êxodo, no capítulo 20. Aleluia. Vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Verso 12. Diz o Senhor: honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor te dá. Vamos repetir? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos nesta noite para ouvir a sua palavra, o seu querer, as suas ordens, as suas direções, as suas diretrizes. Nós precisamos entender a sua vontade, Senhor Deus, por isso nós nos reunimos. Depois de uma semana cansativa de trabalho, o nosso prazer, a nossa alegria é nos sentar na casa do Senhor e ouvir a sua palavra. Porque é essa palavra que nos dá refúgio, essa palavra que nos dá refrigério, é a tua palavra que nos traz a alegria para continuarmos. Fala conosco, Senhor. Se for para nos dar uma chicotada, aceitamos. Se for para nos acariciar, aceitamos. Fala, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir a sua palavra. Isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assentados. A lei da semeadura, que eu costumo dizer, a lei da semeadura não está escrita na Bíblia, que é a lei da semeadura, tá bom, moço? Mas eu costumo dizer que é a lei da semeadura porque ela tem uma função extraordinária na nossa vida. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, vamos lá para nós vermos, Gálatas, capítulo 6, como a pastora leu, e nós vamos reler novamente só para relembrarmos. Aleluia. Gálatas 6, vamos ler a partir do 7, é isso? Não vos enganeis, Deus não se zomba, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, senão desfalecemos. Aleluia. Vamos começar do fim. Porque a palavra diz que nós devemos fazer o bem e não desfalecermos.
O que acontece nos dias em que vivemos? Eu tenho um amigo, mecânico, um cristão, meu filho na fé, e ele gosta de dar esmola. Ele gosta de dar ajuda para as pessoas, que chamam de esmola. E eu sempre tive um pensamento, olha, se você for dar um dinheiro para alguém que está na porta do bar, o que é que ele vai fazer? Ele vai beber. Certo? Mas não é problema seu. O problema seu é dar. O que ele vai fazer é problema dele. Isso eu aprendi com esse meu amigo. Eu falei uma vez para ele, mas ele chama-se Magno. Magno, você está dando dinheiro, a pessoa vai, ela vai fumar droga. Ele falou, mas isso não é, Deus, o senhor não mandou eu fiscalizar, o senhor mandou eu dar. Porque neste meio eu vou dar para alguém que vai precisar, que vai usar bem. Eu não sei quem vai usar bem, eu só sei que eu tenho de dar. A semeadura é isso, amados. Você tem de semear. Quando eu digo semeadura, é ajudar as pessoas, tá bom? É ajudar quem precisa. É ajudar na sua casa. É ajudar no seu trabalho. É ajudar na sua família. Se nós formos olhar, algum familiar nosso não merece. Mas não é problema nosso. O problema nosso é semear. O Senhor diz que se nós honrássemos, se semeássemos na honra e no amor para com os nossos pais, nós iríamos viver muito e bem. Amados, eu vou viver muito e vou viver bem. Muitas vezes as pessoas dizem, você não está fazendo um plano de saúde. Eu não preciso de plano de saúde, eu preciso semear. Eu não pude honrar meu pai, ele morreu, eu tinha apenas 6 anos, não o conheci. Mas eu honrei a minha mãe e a trouxe para Jesus até o último dia da vida dela. Preguei o evangelho de Jesus para ela, falei duramente como pregador do evangelho, porque tinha momentos que eu não era filho, eu era pregador do evangelho. Então eu falava do evangelho para ela firmemente. A senhora precisa aceitar a Cristo, porque senão a senhora vai para o inferno. E se a senhora quer me abraçar, eu penso que isso não vai acontecer, tá bom? Nós não vamos reconhecer, mas esse é pensamento meu. Mas se a senhora quer me ver no céu, a senhora tem de se converter. E a minha mãe se converteu. Toda a minha família se converteu. Por quê? Porque é um plantio. Mas vamos ver as coisas mais simples, lá na sua casa. Lá na sua casa. Muitas vezes o esposo diz, ou a esposa diz, eu tenho uma esposa rixosa. Aí o que você planta? Hein? O que você planta? Eu tenho lá um esposo ruim, mas o que é que você planta? Os meus filhos não me obedecem. Olha, uma das coisas que dói o meu coração, e isso acontecia muito na igreja lá em Americana, é quando a pessoa chegava e dizia, eu não aguento com meu filho. Se você não aguenta com seu filho, quem vai aguentar, tio? O filho é seu. Instrui. Faça o que tem de ser feito para que ele se torne um homem decente ou uma mulher decente. Eu vivo hoje no meio de 4 crianças. Um adulto e 2 crianças e um bebê. Se você vê disciplina para todo lado. Você vê disciplina para todo lado. Eu, na minha insignificância de avô, só quero brincar. A única disciplina que eu dou para eles é Bíblia. A educação é o meu genro e a minha filha que tem que dar, eles que têm que plantar. E muitas vezes eu falo para minha filha, porque os meus 2 filhos eu criei assim. Eu sempre ensinei eles, olha, plante direitinho, porque a colheita vem. E uma coisa que não podemos esquecer é que a colheita vem. Ah, mas eu não plantei. Vem. Você plantou sim. Se você não plantou bem, automaticamente plantou mal. Não, eu não fui bom e não fui ruim. Não existe isso. Ou você é bom ou você é ruim. Não existe neutralidade. Ou você plantou coisas boas
ou você plantou coisas ruins. O plantio, amados, é uma coisa tremenda, porque se você for imaginar o agricultor, o Brasil é uma terra de plantio, uma terra de lavoura, uma terra que tudo que você planta dá, é tremendo. Mas você vê o agricultor, ele vai e compra sementes, ele gasta lá 40 mil, 50 mil reais de semente, e aí ele joga na terra. Ele joga 50 mil na terra. Ele não sabe se vai produzir, mas ele joga na terra. E aí, na época da colheita, ele gastou 50 e ganhou 200. Aí é bom. Mas e quando não se ganha nada? Quando nós semeamos na vida de pessoas e não tem retorno? Eu vou dar um testemunho para você. Eu me casei e nós tivemos 2 crianças. Um dia eu e a minha esposa sentamos e falamos, precisamos construir uma casa. Vamos construir, mas como vamos construir? Vamos nos sacrificar enquanto as crianças são pequenas, não dá tanto gasto, e vamos construir. Muito bem. Então eu comprei um terreno e comprei algum material para construir. Quando eu era jovem, os irmãos iam fazer uma laje, eu estava lá. Quando os irmãos iam levantar uma parede, eu estava lá para ajudar. Muitas vezes o meu irmão passava na minha casa e falava para mim, no sábado, vamos bater uma bolinha, jogar uma bolinha. Hoje não dá, eu sempre gostei muito de jogar bola, hoje não dá, o irmão lá está precisando de uma ajuda. Você está de brincadeira, você trabalhou a semana todinha, você vai ajudar o irmão a levantar a casa dele? Eu falei, vou lá ajudar o irmão, Deus me deu essa profissão, então eu vou lá. A casa desse meu irmão foi eu que construí, que levantei ela. Tudo bem, comprei um terreno, comprei um material e falei para o meu irmão, não chamei. Falei para o meu irmão, eu vou fazer o alicerce. Falei, opa, que hora você vai? Estou lá. E você pode ficar tranquilo. Vai encher de gente lá para te ajudar. O tanto de pessoas que você ajudou, rapaz, eu vou lá só administrar. Eu vou lá só para falar, faz isso, faz aquilo. E eu e ele fizemos todo o alicerce. Não apareceu uma viva alma. E aí ele não me ouviu. Aí, seu Tom, tá vendo? Eu te falava, tá tanto tempo perdido. E eu falava para ele, mas mano, eu não fiz para que viesse aqui. Aliás, eu não chamei, tá bem? Eles sabem que eu estou construindo, mas eu não chamei. Vou construir, Deus proverá. E assim foi, amados. Eu levantei toda a minha casa com alvenaria, esse meu irmão me ajudando. Fiz toda a laje, não apareceu uma viva alma. E de vez em quando batia aquela tristeza no coração. Eu sou ser humano. Senhor, mas abençoa eles. Abençoa eles. Passou-se o tempo. Eu construí a minha casa e um dia eu estava fechando as aberturas, janelas e portas com uma madeira porque eu ia parar. Conversou eu e a minha esposa, nós trabalhávamos, vamos parar por 6 meses, vamos ajuntar o dinheiro das portas, das janelas, da cobertura, e a gente vem e ataca tudo de uma vez. Beleza? Beleza. Então nós vamos ficar mais 6 meses aqui na casa de um amigo, de um irmão que nós morávamos lá num período de 1 ano. Eu estava fechando, aí encostou um carrão do irmão José. O irmão José era um contador, tinha um escritório de contabilidade na cidade. O irmão José encostou. Irmão Hélio, o que está fazendo? Eu falei, estou fechando aqui, irmão, porque aqui tem alguns meninos que podem entrar aqui para fazer algumas sujeiras. Eu estou fechando, mas você está fechando por quê? Eu falei, porque eu vou dar um fôlego, vou comprar material e tal. É mesmo, irmão? Você vai comprar material? Mas quantas portas é a sua casa? E eu, inocentemente, falei, são 6 portas. Quantas janelas? São 8 janelas. É mesmo, irmão? E o senhor rebocar isso aí tudo, você gasta quanto? Eu X, quanto de cimento? Eu fiz um orçamento para ele. Depois pensei comigo, será que ele vai abrir alguma construtora? Pensei comigo. Fui para minha casa. Num sábado de manhã, encosta na casa em que eu morava um caminhão completo de materiais. Portas, janelas, tudo que você possa imaginar. Uau, glória a Deus. A pessoa bateu palma e falou, aqui que mora o Hélio? Eu falei, aqui mesmo.
Trouxe o seu material. Eu falei, não, ela é outra, então. Qual é o sobrenome? É Rodrigues. Eu falei, não, deve ter outro Rodrigues no pé. Falei, não, que mandaram. Mas a pessoa que mandou falou que não é para falar o nome dela. Eu falei, puxa vida, é mesmo? Ah, fui lá, abri a casa, coloquei todas as coisas dentro, enfim, terminei a minha casa. Entrei dentro da minha casa. Mas eu sabia quem era. Eu combinei com a minha esposa e eu nunca trabalhei para ninguém, tá bom? O que está acontecendo aqui na América, de trabalhar num local, numa firma, eu nunca fiz isso. Não é de mim. Eu acho que eu teria já morrido se eu tivesse feito isso. Eu admiro vocês que trabalharam 30 anos, aposentaram num lugar só. Puxa vida, isso é tremendo. É o sonho da minha esposa. Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre trabalhei por conta. E eu falei para ela, eu vou trabalhar para os outros. 1 ano. Porque no final do ano tem aquele acerto, né? No Brasil tem aquele acerto. No Brasil tem indenização de final do ano, férias, 13º e tal. E aí eu juntei. Como eu soube quanto ele gastou, eu fui no depósito e a pessoa me falou, olha, ele gastou R$950 na época. Isso em 94, né? 93, 94. Aquele ano, a infração era 50% ao dia. Eu falei, Jesus. 93. Eu falei, Jesus. Na verdade, não foi 900, foi 90. 93 reais ele gastou. Eu trabalhei o ano inteiro, para você ter uma noção. No final do ano, eu fui ao patrão e falei, eu preciso que você me dispense. Por quê? Você não falta no serviço? Eu falei, não é que eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, eu preciso voltar a ser livre, voltar a trabalhar normal como eu estava. Eu estava escravo, irmão, foi 1 ano de escravidão. Para mim, tá? Que eu não estava acostumado, por favor. Aí, tudo bem, ele falou, não, eu te mando embora, mas faça um acordo. Você me devolve o FGTS e o resto eu te libero. Eu falei, tá, dá quanto? Fiz a continha aqui, para férias, dava 1.100. Eu falei, beleza. Devolvo o dízimo. Pago o irmão, porque eu já tinha feito a conta dos juros. Pago o irmão e tá tudo certo. Combinei, beleza, recebi, enchi o bolso, não tanto assim de dinheiro. Fui lá no escritório do irmão José. Feliz da vida, peito cheio. 1 ano depois, irmão José, vim pagar o senhor. Já? Mas como já, irmão José? Faz 1 ano. Não, tudo bem, irmãos, mas, irmão, você não quer gastar esse dinheiro com outra coisa? Depois me paga, irmão, agora. Não inventa, não. Vamos fechar a conta aqui, porque depois é complicado. Tudo bem. Ele me chamou no escritório, pegou as notas, pôs em cima da mesa e falou para mim, você me deve R$93. Eu disse, não, senhor. Eu devo para o senhor R$965. Falou, mas que conta é essa que você fez, irmão? Eu falei, irmão, eu juro, faz 1 ano. Ele falou para mim, mas se eu quisesse dinheiro a juros, eu tinha posto no banco, não tinha investido em você. Se você deixar uma moeda de 1 centavo, ela vai apodrecer aí. Eu não quero. Eu quero R$93. Irmãos, plantar 1 hora você vai colher. Você pode não colher daquele que você plantou, investiu, mas o Senhor mandará alguém. Amém. Aleluia. E esse alguém vai suprir a sua necessidade. Eu peguei e levei para o meu irmão. Vem cá, mano. Eu fui lá pagar o seu José. Rapaz, que bênção, você foi. Olha quanto ele me cobrou. Mas nem eu faria isso por você. Eu sei, mas Deus faz. Amados, o plantio que você faz, ao momento certo você vai colher. Plante nos seus filhos, plante no seu esposo, plante na sua esposa, plante na sua casa. Plante, ajude, auxilie.
Porque na hora que você mais precisar, Deus abrirá de algum lugar uma porta e Ele vai te suprir. Aleluia! Muitas vezes eu deixava de fazer aquilo que eu gostava para ajudar alguém. Mas na hora que eu mais precisei, Deus me honrou. Deus me abençoou. Se você plantar e se você fizer o que é certo e não desfalecer, eu vejo nessa igreja, desde quando eu cheguei, é uma igreja que não tem financeiramente dinheiro, mas auxilia os missionários, que tem menos ainda. Por quê? Porque numa hora, no momento em que o Senhor sabe, Ele vai suprir, Ele vai mandar, Ele vai enviar, se não parar de fazer. Porque se parar de fazer, você não recebe nada. Se você plantar e não regar, se você não plantar, se você jogar semente, mas não cuidar, também você não vai receber. A nossa vida como cristão é isso. Eu aprendi com esse amigo mecânico, ele não dê. Eu lembro que quando eu estava pastoreando, de vez em quando chegava um cidadão e falava, pastor, eu estou precisando de dinheiro para viajar, para alguma coisa e tal. É lógico que você não vai dar dinheiro para todo mundo de qualquer forma, mas você vai ver a necessidade. Eu chamava a diretoria da igreja e falava, ó, essa pessoa está precisando disso, dê para ela. Não, mas o que ela vai fazer? Não é problema nosso. O que ela vai fazer? Não é problema nosso. Dê. E nós tínhamos uma igreja que, pela graça e misericórdia do Senhor, não faltava nada. Tínhamos uma igreja humilde, que construímos um lindo templo. Cada pessoa construiu, tá bom? Eu tinha mão de obra, porque era a minha profissão, mas cada pessoa construía, porque cada pessoa fazia um esforço. A igreja que nós construímos lá, irmãos, no plantio e colheita, foi tão tremenda que em lugar nenhum dava certo o carnê. O que é o carnê? Irmãos, olha, nós vamos comprar uma bateria, por exemplo. E a bateria custa 2 mil, uma bateria boa aqui deve estar uns $2.000. E eu vou distribuir o carnê. O valor é você que vai pôr. Mas se você pôr o valor, e se você disser que vai dar, negão, você dê, porque senão você morre comigo. Mas se você não der, não há problema nenhum. Todas as pessoas pegavam o carnê. Eu lembro de uma pessoa que ele chegou perto de mim chorando e falou, pastor, eu preciso parar de pagar o meu carnê, porque eu estou sem trabalho. Mas eu prometo que assim que eu voltar a trabalhar, eu volto a pagar. Eu falei, não, meu irmão, dá aqui o carnê. Dá aqui o carnê, por favor. E se você precisar de algum alimento, por favor, irmão, fale conosco. Nós temos para dar. Beleza. Passou-se 6 meses, ele voltou e falou, pastor, me dá aí o carnê. Eu falei, tá aqui o carnê. Eu vou pagar à vista. Recebi um bom dinheiro, vou pagar à vista. Eu falei, não, se você não pagar, a bênção será sua da mesma forma. Tá bom? Não, eu vou pagar. Porque as pessoas gostam de plantar. Quando você ensina as pessoas a plantar. Mas por que o senhor fez isso? Porque a igreja precisa aprender a participar do ministério. Porque a bênção do ministério não é só para o pastor. A bênção do ministério é para toda a igreja. Se você vai auxiliar o irmão quando ele voltar para a pátria dele para trabalhar com criança, você não vai estar abençoando ele, você vai estar abençoando você mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho um netinho. Eu não vou ter o prazer de vê-lo casar, porque ele tem 3 meses. A não ser que ele resolva casar com 14, 15 anos. Eu acho muito difícil. Mas ele vai casar com 20 e eu acredito que até lá não dá mais, né? Eu estou com 60, para 80. Não, também eu quero viver bem até estar bem, tá bom? Quando eu precisar que alguém me levante, eu já não quero mais viver. Eu quero levantar com minhas próprias pernas e eu quero trabalhar para subsistir, eu quero viver, é um direito meu. O Senhor disse que se honrasse pai e mãe, eu viveria bem. Então eu falo com Deus, eu quero assim. Eu quero assim e vai ser assim em nome do Senhor Jesus. Mas esse meu netinho, ele vai precisar que alguém o auxilie. Eu não vou estar lá, mas eu posso ajudar aqui. Porque se eu ajudar aqui, alguém ajudará ele lá. Irmãos, é promessa do Senhor. Daí você será dado. Não é isso que o Senhor promete? Se você der, lhe darão. Se você medir com uma medida alta, vos medirão mais ainda.
É a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é: se você plantar, você vai colher. O problema dessa promessa é que você vai e eu vou colher. E se eu plantar o mal... Lá no Brasil tem um ditado. Pelo menos São Paulo. Quando falo de Brasil, o Brasil é muito grande. De repente, lá onde você estava, não tinha esse ditado. Mas lá tem um ditado no estado de São Paulo que é: quem planta vento, colhe tempestade. Lá no seu estado também tem isso? Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, o plantio e a colheita é uma coisa que até o mundo secular sabe. Plante o bem. Plante o que é certo. Ajude as pessoas. Auxilie as pessoas. Que se você não receber de um, acontecerá como eu. Receberá de outro. O cristão, ele precisa aprender que ele tem que ser diferente. Mas nós nos escondemos atrás daquela história. As pessoas vão querer aproveitar de mim. Eu não vou dar porque eu vou dar para um, vou dar para outro, vou dar para outro. Irmãos, escolha uma pessoa que precisa e ajude. Levante ela, dê força para ela, dê graça para ela. Faça de forma que... Obrigado. Deus abençoe. Faça de forma que a palavra seja pregada, anunciada através dos seus atos. Efésios 6, capítulo 8. Um livro depois, aí. Também no 6. Diz a palavra: sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor. Seja ele servo, seja ele livre. O que você fizer, e você não vai poder fazer ao Senhor, tá bom? E nós temos um costume, né? Traz a oferta para o Senhor. Que oferta para o Senhor, irmão? O Senhor não precisa de oferta. O Senhor não precisa de oferta. Quem precisa de oferta é a obra. Ele é o dono da obra. Ele não precisa de oferta. E sabe por que o Senhor estipulou a oferta? Para o seu e o meu bem. Porque aí entra aquela palavra que eu disse: dai-vos será dado, boa medida, transbordante e sacudida. Com a mesma medida que você medir, vos medirão. O dar, o semear, o plantar, você vai receber, se você fizer o bem, de Deus. Agora olha nessa palavra. Está escrito aí que o mal você receberá de Deus? Não. Porque se o Senhor te der um mal, se o Senhor me der um mal, eu não subsisto. Eu não aguento. Eu não suporto. Mas Ele permitirá que o inimigo te dê. Coisa que Ele não vai permitir se você plantar o bem. Talvez você já tenha dito: eu fiz tanto bem, eu já ouvi muito. Aliás, a minha mamãe, ela era mestre em falar isso. Eu fiz tanto bem e só me pagaram com o mal. Pode acontecer? Sim. É porque você não esperou o bem que ainda vai vir. Como pastor, eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa que mais dá trabalho na igreja é aquela que você mais ajuda. Todas as igrejas é assim, tá? Não é só aqui nos Estados Unidos. Eu sei que aqui teve caso em que o pastor ajudou algumas pessoas e ajudou muito, e as pessoas lhe pagaram com um mal, lhe pagaram com palavras duras, com palavras desrespeitosas. Normal. Mas se ele não desfalecer, ele vai receber coisas tremendas, porque ele plantou. Porque é assim. Tantas pessoas que nós ajudamos na decorrência do nosso ministério, e as pessoas viraram as costas para mim, mas eu nunca fiz nada para ninguém para receber da pessoa. Eu sou sincero para você, eu sempre fiz de olho no meu Senhor. Olha o que ele diz: sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor. Esse foi sempre o meu pensamento. Eu vou ajudar o João, mas eu não quero que o João me dê. Aliás, se o João me dá, vai dar coisinha. Deixa Deus dar.
Quando fazia alguma coisa para alguém, a pessoa, pastor, olha, eu preciso agradecer. Não, não agradeça não, porque se você agradecer, eu vou ficar só com o agradecimento. Eu não quero que você agradeça. Deixa Deus recompensar, ele sabe. Ele sabe me recompensar, deixa Deus. Fica tranquilo que Deus vai recompensar na hora certa. E eu vou dizer para você, eu estou de pé pela misericórdia de Deus e também porque eu sempre soube plantar. Talvez, se não fosse pelo plantio da minha vida, eu não estava colhendo hoje que estou. Vivo numa casa boa, grande, espaçosa, tenho o meu cantinho, tenho o meu carro, tenho o meu trabalho, não me falta boa comida, boa e em quantidade, tá bom? Boa e em quantidade. Fomos ao mercado, eu e a filha e a esposa, e eu estava falando para a filha também, nós comemos o que queremos. Aqui, na América, tem essa facilidade. Se trabalha muito, tá bom? Ontem eu trabalhei até às 7 da noite. E eu só saí do serviço porque eu falei, eu preciso ir embora que eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso 7h30, e eu não posso ficar mais. Aí a minha patroa falou, não, por favor, seu Hélio, olha, vai, como você vai? Não, aí liga para minha filha, eu estava trabalhando perto de casa, e ela vem me buscar, e eu preciso ir, que eu tenho um compromisso. 7 horas. Cansei de ficar até às 10, não tenho problema com isso, tá bom? Não tenho problema com isso. Mas, na hora de ter as coisas, tenho. Eu planto e eu colho. E eu já estou no final, né, irmãos? Graças ao Senhor, eu creio que... que, na verdade, eu estou aqui falando para pessoas, poucos têm menos idade que eu, né? Ou muito menos idade que eu, né? Glória! Aleluia! Então eu acho que eu chego a 81. Eu acho que eu chego até lá. Então. Você tem quantos anos? Fala alto para ela entender, para me falar. 41. Menino? Um garoto? Isso é muito bom. O meu amado pastor tem quantos anos? 69. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então tem poucas pessoas aqui que é mais nova do que... Eu não vou perguntar para as mulheres. Eu tenho 71? Glória a Jesus. Mas não parece mesmo. Jesus amado, que bênção. Pode chegar a 100, pastor. Não, vou chegar... Não, 100 não. Meu irmão vai chegar a 100. Já combinou eu e ele, né? Ele é 5 anos mais velho que eu, então quando ele fizer 100, eu estou com 95, tá bom. Amados, tudo que você plantar nessa terra, aliás, para você ter saúde, você também precisa plantar, tá? Boa alimentação, né? Caminhada, certo? Tudo isso é plantio. Jesus, amado. Eu não sou chegado, tá bom? Cada pessoa é uma pessoa. Eu não gosto de viajar muito. Aliás, eu não gosto de sair de casa. Eu sou caseiro. Eu sou muito caseiro, muito caseiro, muito caseiro. Eu gosto mesmo de trabalhar. Eu gosto mesmo de orar. Isso eu sempre gostei, né? De orar, de falar com Deus, de estar com Deus. E dos meus netos. Eu deixei o Brasil depois de 60... Irmãos, eu tinha 59, né? Quando eu cheguei, estou com 61. Quem sai da sua pátria com 59 anos para vir para uma nova terra? Eu vim por causa dos meus netos. Vou ser sincero para vocês. Se os meus netos não estivessem aqui, eu não tinha vindo, não. Eu ficava lá mesmo. Aí, o que Deus faz comigo? Me manda um neto para o Brasil. Falei para o meu filho esse dia, filho. O filho falou, não, pai, fica tranquilo. Já estou aí. Não precisa vir, não. Olha, ele falou para mim. O senhor não venha, não. Não venha, não, que aí o senhor me quebra. Fique aí, porque eu vou. Falei, então vem logo, porque o neto já está crescendo. O neto já está com 4 meses, né? Já está um moço. Pelo amor de Deus. Não é? O daqui fez 3 meses hoje. Hoje é 12? O daqui fez 3 meses hoje. Amados, é um plantio contínuo na sua vida, tá bom? Se você desfalecer no caminho desse plantio, quando você precisar, você não vai ter. Porque se nós pararmos de plantar, nós vamos parar de colher. Se nós pararmos de plantar o alimento, amanhã morreremos de fome.
Então a vida do cristão é plantação diária. E plantar em terra dura. Plantar em terra que não merece semente. Mas isso não é problema seu. O problema seu é plantar. Se você plantar numa terra e não der fruto, o Senhor prometeu que Ele te dá. Amém? Então, pare de ficar reclamando ou se queixando. Aquela pessoa não merece, não importa se ela merece, plante no coração dela. Plante. Fale com ela, anuncie a palavra de Deus para ela, ajuda ela. Ah, mas é uma pessoa má, não interessa, ajude ela. Porque você não está fazendo por ela, você está fazendo por você. Não é? Por que nós nos sacrificamos pelos nossos filhos? Quando meus filhos nasceram, primeiro a menina, depois o menino, 3 anos de diferença, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira. Eles nunca deixaram de ter o melhor leite, tá bom? Eles nunca deixaram de ter a melhor roupa, porque eu plantei na vida dele, plantamos na vida dele. Nós trabalhávamos o dia inteiro. A minha esposa era funcionária. Aliás, a minha esposa, ela ama ser funcionária. Totalmente diferente de mim, irmãos. Ela ama carteira assinada. Ela plantou nessa área. Já teve a colheita dela, né? Se ela voltar para o Brasil hoje, amanhã ela vai estar aposentada. Né? E Deus nos livre dessa coisa. Pode acontecer, tudo pode acontecer, não é? Mas é um plantio, ela plantou. Eu nessa área não plantei, não. Fiz questão, tá bom? Não vou plantar isso, não. Eu não quero aposentar. Eu não quero viver do governo. Eu quero depender de mim e do meu Deus. Agora, se o meu Deus resolver que eu vou passar fome, aí nós vamos ter que conversar, porque na palavra dele, ele me deu uma promessa. E eu acredito no meu Deus, ele não falha. Aleluia. Agora, quando ele vê que o negócio vai ficar ruim, ele leva eu para ele. Tem coisa melhor que isso? Então, amados, plante. Semeie na sua vida, mas presta atenção. Porque se você semear coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Os pais, e aqui tem pais que já têm filhos bem, né, formados já. Se você não semeou bem no seu filho, não reclame que seu filho não vai te visitar, tá? Não reclame. Você que plantou. Ah, não! Aqui na América, pelo que eu sei, tá bom? Não sou especialista em América. Cheguei vai fazer 3 anos. Mas pelo que eu leio, ou pelo que eu vejo, aqui na América os pais, quando o filho faz uma certa idade, já... Vai, filho, vai cuidar da sua vida. Tem uma parte boa. Faz com que os filhos sejam responsáveis, independentes. Tem uma coisa má. Perde os filhos. Vai nos asilos americanos. Assim de paz. Porque os filhos estão para a sua vida. Eu não, eu trago tudo para debaixo da minha asa. Tá bom? A minha esposa fala, não podemos defender de filho. Eu falei, mas eu posso depender de Deus. Certo? Porque se nós não podemos depender de filho, Deus não pode depender de nós. Nós somos filhos. E nós vamos fazer a obra como Ele manda que façamos. Então, amados, como igreja, isso seria muito para os jovens, os nossos jovens. E eu falo para o meu neto, plante o que é certo. Eu disse aqui no domingo passado, e vou repetir. Quando a minha filha foi namorar, eu falei, cuidado com as suas atitudes, com o seu plantio, porque você vai ter filhos. Isso vai refletir neles. Má plantação, má colheita. Quando meu filho foi casar, namorar, falei, tá namorando com a menina, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma família, cuidado, né? Eu lembro que quando eu fui namorar com aquela ali, a minha mãe me chamou e falou, minha mãe é nordestina, pernambucana de Correntes. Ela me chamou e falou, filho, se você fizer alguma coisa errada, eu te quebro no pau. Eu já tinha 19 anos, eu já trabalhava desde os 12. Mas ela falou para mim, filho dos outros é como se fosse minha filha, tá bom? Então, olha lá o que você vai fazer. Aí eu comecei a namorar, eu perdi a mãe. Perdi minha mãe. A minha esposa levou a minha mãe. Um dia minha mãe falou, filho, eu amo você, mas amo muito mais a mulher. Eu falei, danou-se.
Mas eu sempre fui um bom filho. Eu sei, mas ela também é uma boa filha. Então, a minha mãe, eu não só amei como meu dever, mas eu auxiliei, eu e a minha esposa, né? A Marilza, que levava ela para o médico, que fazia as consultas. Eu pegava ela na casa dela, numa cidade vizinha, levava para minha casa. E ela só não estava na minha casa porque ela não queria, tá bom? Quando eu fui casar com aquela mulher ali, eu falei, tudo bem, vamos namorar, tá? E nós marcamos o casamento. Eu falei, antes de nós casarmos, eu quero dizer uma coisa para você. Porque senão nós não casamos, nós já larga agora, antes de casar. Se a minha mãe depender, vai morar comigo. Ah, não, tudo bem. Então, tudo bem. Eu já avisei. Mas a minha mãe nunca. Pernambucana, daquelas porretas, diz, não, eu não vou morar na casa de ninguém. Se vocês quiserem me abençoar, eu vou lá na minha casinha e vocês me abençoam lá. Então eu estava lá, eu e ela estava lá toda segunda-feira de manhã. O pastor não tem folga na semana, tá bom, irmão? Só na segunda. Eu pegava o carro e passava o dia inteiro lá com a minha mãe. Para encerrar, eu cheguei na casa da minha mãe às 6 horas da manhã, numa segunda-feira, né? Uma segunda-feira. Tomei café com a minha mãe, dei o remédio controlado que ela tomava para a pressão, olhei os remédios que ela tinha tomado, não sei se jogou fora ou se tomou, minha mãe era muito esperta. A minha esposa que ficava fiscalizando ela, fala, fiscaliza você, que ela gosta de você e tal. Aí ela ia lá consultar, dei o remédio para minha mãe, tomei café com a minha mãe, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe morreu. Mas eu estava lá. Isso foi esses dias, irmão, faz 18 anos. Beijei ela, tomei café com ela, falei, mãe, hoje não posso ficar, mas amanhã eu volto. Fui embora. Quando eu estava chegando na cidade americana, entrando na cidade americana, minha esposa, a Marisa, me ligou, sua mãe teve um mal súbito. Eu falei, mal súbito? Mas eu deixei ela boa, mas está no hospital. Aí, mãe, vem aqui pegar nós. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá para pegar ela, eu falei, não, sua mãe não teve mal súbito. Sua mãe partiu para a glória. E eu tive com ela. Eu tinha o costume de abraçá-la e beijar ela. E nós ficávamos minutos ali abraçados. E eu pude fazer isso. E eu glorifiquei a Deus por isso. Mais uma resposta do meu plantio. Planta na pessoa que você ama. Planta na pessoa que você não ama. Porque tem pessoas que, apesar que amor não é afeto, tá bom? Amor é você dar o que a pessoa precisa. Amor não é beijo. Beijo é consequência do afeto. Amar é você providenciar o que a pessoa precisa. Tudo que ela precisa, você providenciar, então você a ama. Se ela precisa de um abraço, dê um abraço. Se ela precisa de um beijo, dê um beijo. Se ela precisa de uma roupa, dê uma roupa. Se ela precisa de aquilo que você pode dar, dê. Isso é amar. Amar não é um sentimento que você diz, não, eu tenho por um grande amor. O que você dá para ele? Nada. Então você não ama, você nem ora por ele. Se você amar, você ora pelo menos por ele. Eu, quando deixei de pastorear, eu falei, Deus, eu orava diariamente por 200 pessoas. Nós tínhamos uma igreja com 200 pessoas. Eu não tinha outro tempo, tá bom? Para você orar por 200 pessoas, eu sou meio criterioso nas minhas orações. Quando eu parei de pastorear, foi um alívio, irmão. Porque agora eu oro no máximo por 20 pessoas. De vez em quando tem uma pessoa que fala, ora por mim, eu falo, mas já vai começar a acrescentar de novo. Mas, tá bom, você pediu. Se não pedir, eu não oro. Se não pedir, eu não oro. Mas se a pessoa pedir, eu lembro que eu estava na igreja do meu filho, lá em Americana, ele não é pastor não, tá? Ele é baterista. Mas ele estava na igreja que congrega, e a irmã, mãe do pastor, falou, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei, meu Deus, já começou. Tá bom, mãe, eu vou orar. Aí já acrescentou, não é só mais a minha família. Mais uma pessoa aqui, uma pessoa lá. Mas dê, porque isso é amar. Amém, amados? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, mas Jesus sabe. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você
Não, a palavra quer não resolve, tá bom? Porque Deus não dá o que nós queremos, tá? Deus dá o que nós precisamos. É por isso que muitas vezes não entende e a pessoa diz, o Senhor não me ouviu. Não, Ele te ouviu, só não te deu o que você quis, mas o que você precisava. Então Ele sabe o que você precisa. Coloca na mão dele agora, coloca na presença dele. Amado Deus, soberano Pai, nós colocamos nas suas mãos as nossas necessidades. Aquilo que cremos que o Senhor pode fazer. E nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de amor. E todo o poder está nas vossas mãos. Toda a autoridade está nas vossas mãos. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que formou todas as coisas. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Não aquilo que queremos, porque o que queremos muitas vezes não é o que precisamos. Dai-nos aquilo que precisamos, ó Deus, porque a sua misericórdia estará conosco. Visite as casas, visite o lar, visite o pastor lá no Brasil com a sua família. Visita, Senhor Deus, a minha família que está em casa, e lá no Brasil e aqui na América. Abençoa, Senhor Deus, e derrama do teu poder e da tua necessidade, suprindo todas as necessidades. Isso eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.